Abra sua Bíblia aí no livro do profeta Isaías, profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Está aqui, né? É isso aqui, ó. Não precisa nem abrir, não. Vamos ler aqui, ó. Vamos ler bem forte o que está escrito aqui, Isaías capítulo 9, versículo 6. 1, 2 e 3. Amém. Pai, essa é a tua palavra, nós pedimos que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações, que possamos receber aquilo que o Senhor tem como porção para as nossas vidas hoje. Nós queremos declarar, Pai, que o nosso coração está sedento, a nossa alma está sedenta demais de Ti. Por isso, fala conosco, me usa como um instrumento aqui nas Tuas mãos. Nós te pedimos em nome de Jesus. É um texto muito conhecido, o profeta Isaías, ele declarou isso, a vinda de um menino que nasceu. E nós, obviamente, amanhã, meia-noite, a partir da meia-noite, nós iremos comemorar o Natal. E o Natal nada mais é do que o nascimento de Cristo, o nascimento do Filho de Deus, o cumprimento de uma promessa que foi declarada lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, quando Adão pecou, quando houve a queda do primeiro homem. A Bíblia diz que Deus, depois do homem haver caído, Deus declarou uma profecia sobre o ventre de Eva, dizendo que da descendência dela nasceria um que pisaria na cabeça da serpente e essa lhe feriria o calcanhar. Em algumas traduções a gente consegue perceber claramente que a Bíblia está falando de Jesus e que o fato de pisar na cabeça da serpente e a serpente lhe ferir o calcanhar, essa ferida no calcanhar é propriamente a cruz, a missão, o propósito de Cristo Jesus. Tem um ditado popular que diz que todo homem deseja ser rei, todo rei deseja ser Deus, mas somente Deus quis ser homem e habitar entre nós. Paulo em Filipenses diz que ele não usurpou de ser igual a Deus, mas humilhou-se, tomando a forma de servo e enfrentando diretamente uma cruz. A Bíblia diz que o propósito principal do envio de Jesus foi a sua morte. E desde o dia em que ele veio à terra, ele veio consciente daquilo que ele deveria fazer no meu e no seu lugar. No livro de Isaías ainda, no capítulo 14, e no versículo 14 está escrito assim: subirei mais alto do que as nuvens dos céus, serei como o Altíssimo. Nesse texto, Isaías ele está narrando a queda de Lúcifer, quando o anjo de luz, o querubim ungido, antes da criação do homem, ele se usurpou de desejar ser igual a Deus. Ele quis ser como Deus, e por isso houve a queda. O orgulho entrou no seu coração. Todo homem deseja ser Deus. Todo homem em sua caminhada existencial, em algum momento, ele deseja ser Deus. Ele deseja ser importante, ele deseja estar em evidência, ele deseja ser exclusivo, ter o carro que ninguém tem, usar a camisa que ninguém usa, de alguma maneira ter aquilo que ninguém tem e mostrar para o outro que ele tem. É um desejo de estar acima de todos, e esse desejo nada mais é do que um desejo de ser como Deus. O primeiro pecado da história foi descrito aqui em Isaías no capítulo 14, no versículo 14, que diz que Lúcifer, ele desejou ser como Deus. Eu já falei em algumas mensagens isso. E o segundo pecado, já na queda do homem, diz que da mesma maneira que Lúcifer desejou ser como Deus, Adão e Eva também desejaram.
O texto diz que eles estavam no jardim e eles estavam nus lá, e havia todo tipo de árvores frutíferas naquele jardim, e Deus havia colocado eles no jardim, e havia dado uma direção para eles, para que do fruto que estava no centro do jardim não deveria comer. O texto diz que havia um animal mais astuto do que todos os animais, e Eva, ao se aproximar daquele fruto, foi questionada pela serpente, quando a serpente sugestionou para ela, dizendo: foi isso mesmo que Deus disse? Que se comerdes desse fruto, morrerás. E a serpente disse: tão certo que não morrerás, porque no dia em que comerdes desse fruto, serão como deuses. E a Bíblia diz que isso pareceu bom aos olhos de Eva, ser como Deus. E então ela comeu do fruto proibido, ofereceu ao seu marido, que também comeu, e houve a queda do homem. O homem, ele deseja ser como Deus. Somente Deus desejou ser como um homem e habitar entre nós. Quando nós dizemos assim, você já deve ter ouvido alguma expressão nesse sentido, quando alguém diz assim: Jesus sabe exatamente o que você está sentindo. Isso não é um clichê, isso não é uma frase de impacto. Ele sabe exatamente o que você sente, porque ele foi homem, ele habitou entre nós, e ele viveu tudo aquilo que você vive hoje, e ele passou por todas as dificuldades humanas. Jesus, ele foi carne, ele realmente habitou entre nós. Ele veio da descendência dos heróis da fé, descritos em Hebreus capítulo 11. Ele veio da linhagem de Davi, ele foi da tribo de Judá, ele foi circuncidado, ele foi apresentado ao templo, ele passou por todos os rituais judaicos da religião da época. Pouca coisa sabe-se da sua infância. O seu nascimento foi simples, foi numa estrebaria, e ali, diante de testemunhas que eram animais, Maria, a sua mãe, deu à luz, o concebeu. A sua infância foi uma infância no anonimato. Um dos evangelhos registra um momento dele com 12 anos, quando foram a Jerusalém, em uma das principais festas judaicas, e lá, aos 12 anos de idade, ele se encontrava com os doutores da lei, discutindo sobre a religião judaica. Dos 12 anos aos 30 anos de idade, em nenhum lugar da Bíblia faz menção sobre o que aconteceu. Alguns estudiosos da Bíblia e alguns escritores, historiadores, como Flávio Joséfo, chegam a mencionar que ele perdeu o seu pai, José, na sua adolescência, e por ser o filho primogênito do casal, ele teve que dar suporte à mãe e assumir o comércio que eles tinham na época, que era uma carpintaria. Jesus então precisou comprar madeira, Jesus precisou negociar com as pessoas, ele começou a viver aquela vida cotidiana, natural. E provavelmente a gente entende que, por ser de uma região onde era cercado de lagoas, como o Rio Jordão, como o Mar da Galileia, eram próximos dali, Jesus ele foi também, por que não? Alguém que consertou e alguém que fez e confeccionou algumas embarcações, porque esse era o ofício do carpinteiro, daquele homem que trabalha com a madeira. Jesus provavelmente em algum momento negociou até mesmo com os seus discípulos, porque era um comércio. Não, a profissão de carpintaria, de carpinteiro, não era uma profissão tão comum. A profissão mais comum da época era a profissão de pastores. Então todos conheciam Jesus, e até os 29 anos ele era o filho de Maria e de José. Ele era o primogênito que havia assumido o papel de líder na sua casa na morte do seu pai. Então, do dia em que nasceu até os 29 para 30 anos de idade, Jesus ele foi um exemplo de filho. Ele foi um exemplo
de empresário, ele foi um exemplo de negociante. O C.S. Lewis, em um dos seus livros, Carta de um Aprendiz, se eu não me engano, Cartas de um Aprendiz ao Diabo, alguma coisa assim, do C.S. Lewis, eu estava lendo um dia desse, ele diz o seguinte: você quer conhecer o homem em sua essência? Faça algum negócio com ele que envolva dinheiro. Isso é uma grande verdade. A gente ouve ditados que dizem: você quer conhecer o homem, dê poder a ele. Quer conhecer mais ainda? Tire poder dele. O C.S. Lewis, ele diz: quer conhecer verdadeiramente o homem? Faça um negócio que envolva dinheiro com ele. Você vai conhecer. E Jesus, ele negociou, e negociou muito durante toda a sua vida. Quem sabe negociou com Pedro, talvez tenha negociado também com Zebedeu, o pai de Pedro. E ali Jesus, ele teve a capacidade de ser realmente um discípulo, de ser um homem de Deus da época. O texto diz que aos 30 anos de idade o seu ministério então começou. E é daí que a sua divindade foi evidenciada. No Evangelho de João, é um dos livros que eu mais gosto da Bíblia, estão descritos 7 milagres realizados por Jesus. João, ele tinha uma outra nomenclatura para utilizar na palavra milagre. João, ele gostava de, todas as vezes que acontecia um milagre, ele usar a descrição de sinais. Para João, todo milagre ele apontava para uma direção, ele queria dizer alguma coisa. E foi exatamente do Evangelho de João que eu tirei 7 virtudes, 7 afirmações do Filho de Deus, que eu gostaria de trazer com você nessa noite, nos poucos minutos que eu ainda tenho. E a primeira afirmativa está no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 35, quando Jesus havia multiplicado pães e peixes para uma grande multidão. Estavam reunidos ali, a Bíblia diz que 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus alimentou toda aquela multidão, apenas com 5 pães e 2 peixinhos que André havia percebido que estava na sacola de um garoto. E o texto diz que depois de dispersar toda a multidão, ele deu uma direção aos seus discípulos para que atravessassem o mar da Galileia, e ele foi ao monte orar. Bebinho pregou sobre isso uma das semanas aqui. E o texto diz que depois dos discípulos caminharem em direção ao outro lado da margem, no meio do caminho levantou-se uma grande tempestade, e Jesus foi andando sobre as águas. Ele conseguiu acalmar a tempestade, chegar ao outro lado, e quando ele chegou ao outro lado, ele foi abordado pela multidão, que atravessou também o mar da Galileia e procurava por Jesus. E quando chegaram diante de Jesus, provavelmente, fazendo um paralelo daquilo que Webinho disse, possuíam 2 embarcações do lado de cá, e a embarcação que eles achavam que Jesus iria utilizar, ele não utilizou. E Jesus agora se encontra do outro lado e o barco do lado de cá. E os discípulos perguntaram para Jesus, a multidão, melhor dizendo, perguntou para Jesus: mestre, como conseguiu chegar aqui? E Jesus então se dirige para eles com uma palavra dura, dizendo que aqueles homens e mulheres só estavam procurando a ele, não por quem ele era, mas por aquilo que ele poderia fazer. E eu queria que colocasse o texto aqui. E nesse momento ele fala isso aí: declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Ele faz uma afirmativa declarando que ele é o pão da vida, mas não é propriamente o pão que mata a nossa necessidade física. Ele é o pão que alimenta a alma do homem. Ele é o pão que tem a capacidade de produzir saciedade para um vazio existencial de toda a humanidade. Todo ser humano, ele necessita de um salvador, seja ele rico, seja ele pobre, seja ele letrado, seja ele analfabeto, branco, negro, todos necessitam de um salvador. Jesus, ele se coloca então
dizendo que é o pão da vida. Não aquele pão que enche a barriga e que daqui a algumas horas produzirá fome novamente, mas aquele pão que quem se alimenta dele não tem mais fome, não tem mais necessidade alguma. A segunda afirmativa de Jesus se encontra no capítulo de João 8, no versículo 12, quando ele diz: eu sou a luz do mundo. E aqui especificamente, nesse contexto aqui, Jesus ele se encontrava sentado com os seus discípulos, ensinando os 12, e ali de repente o texto diz que ele estava sentado com os seus discípulos a ensinar, era um costume da época. De repente chegam os fariseus com uma mulher que foi pega na prática de adultério. Aquela mulher foi trazida à presença de Jesus, e o texto diz que ela foi pega num ato de adultério. Uma pergunta que eu sempre fiz sobre esse texto aqui é que, se foi pega num ato de adultério, ela estava com alguém ali, estava com um homem, provavelmente. E esse homem ele não foi trazido à presença de Jesus, somente a mulher. E ali os seus acusadores, os seus algozes, eles tentam de alguma maneira criar uma armadilha para que Jesus caísse. Eles perguntam para Jesus o seguinte: a lei mosaica diz que todo ser humano que for pego na prática de adultério deve ser sentenciado à morte. Se Jesus dissesse que ela deveria morrer, ele estaria contrariando uma direção romana, porque Jerusalém era uma província de Roma, e por isso necessariamente precisaria de autorização de Roma para tirar a vida de alguém. Mas ao mesmo tempo, se ele diz que ela não deveria ser apedrejada, ele iria estar descumprindo uma lei mosaica. E é nesse momento que Jesus então se dirige para os algozes daquela mulher, e estava escrevendo na areia. Ele se levanta e ele então dá uma direção. Ele diz: aquele que não tiver o pecado, que atire a primeira pedra. O que Jesus fez foi exatamente isso. Vou pegar o Alexu aqui, não sei se o cara vai me pegar na câmera lá. O que Jesus fez foi isso, Alexu. Ele pegou uma pedra, provavelmente, simbolicamente, e ele falou o seguinte: já que está escrito isso, vamos apedrejar ela. Então vamos fazer o seguinte: toma a pedra você. A pedra está na sua mão, e Jesus diz: pode apedrejar, mas antes faça uma avaliação se você não tem pecado. E aí, nesse momento, provavelmente, o primeiro homem, ao ouvir aquilo, fez uma autoanálise. Ele disse: eu não tenho condições de apedrejar essa mulher. Se você não tem, você passa para quem está do seu lado, porque provavelmente ela tem. Passa a pedra para ela. E aí agora você, Rose, você vai fazer uma autoavaliação, para ver se realmente você tem condições de apedrejar essa mulher. E aí você faz uma avaliação e você vê que você não tem condições. Algumas correntes teológicas dizem que muitos dos que estavam ali haviam praticado pecados sexuais com aquela mulher, e com isso a pedra, de uma forma simbólica, passou na mão de um a um de todos aqueles algozes, até que nenhum deles teve condições de apedrejar aquela mulher, porque todos eles haviam possuído pecado. E a pedra então ela retorna para a mão de Jesus, e Jesus então recebe a pedra de alguém. Ele olha para a pedra, ele olha para ele, e ele faz uma autoanálise, e provavelmente ele pensa: eu tenho condições de apedrejar essa mulher, porque eu não tenho pecado. Mas ele diz para ela: mulher, eu não te condeno, vá e não peques mais. Eu sou a luz do mundo. Todo aquele que se encontra em trevas, ele se faz presente sendo a luz, sendo aquele que não condena, sendo aquele que não acusa, sendo aquele que recebe de braços abertos para dar a vida, e a vida com abundância. Jesus ele continua dizendo no capítulo 10 agora:
no versículo 9, dizendo: eu sou a porta das ovelhas. E aqui ele faz uma colocação de uma profissão da época, que era a profissão de pastoreio de ovelhas, porque era muito comum da época. E os pastores, eles frequentemente deveriam peregrinar com o seu rebanho, em busca de pastos verdejantes. E ao estar diante de desertos, de lugares ermos, era muito comum que à noite as feras, os animais selvagens, viessem para, de alguma maneira, pegar as ovelhas. Então, o pastor de ovelha, normalmente no fim da noite, no fim da tarde para a noite, ele escolhia um lugar próximo a rochas e a arbustos, e ali ele produzia uma espécie de curral ali, com provavelmente alguns espinhos, diante de uma rocha, e ali ele fazia uma espécie de cercado, e ele se colocava exatamente na porta ali, e ali ele passava a noite vigiando, cuidando das ovelhas. E se viesse qualquer tipo de fera, de animal selvagem, ele estava disposto a morrer, a dar a vida pelas ovelhas, pelo cuidado das ovelhas. Jesus então ele diz que ele é a porta. Ele é a porta que faz a separação do aprisco. E o interessante é que, se você ler a narrativa desse texto, se a gente puder ler aí, abre aí o texto aí. Está em João no capítulo 10, no versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar em casa, o filho entrará e sairá, e achará pastagem. Bota no 10, por favor. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Bota o 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Bota o 12. Mas o que é mercenário não é pastor. De quem não são as ovelhas. Vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo, volta lá, e o lobo arrebata e dispersa. Jesus diz o seguinte: eu sou o bom pastor, eu sou o verdadeiro pastor. E aí já é a quarta afirmativa de Jesus, dizendo que ele é o verdadeiro pastor, porque existe o falso, existe aquele que diz que cuida das ovelhas, existe aquele que diz que coloca no aprisco, mas que quando vem o lobo, ele está preocupado mais com ele do que propriamente com as suas ovelhas. O cuidado de Jesus por nós foi um cuidado sacrificial. Semana passada eu citei um texto que Jesus ele falou de um novo mandamento. Ele falou isso para os seus discípulos. Pouco antes já de morrer, ele falou: um novo mandamento vos dou. Porque antes o mandamento era amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus fala: agora o modelo de amor mudou. Agora eu tenho que amar ao próximo como Jesus me amou. E isso quer dizer um amor sacrificial. Um amor que está disposto a fazer pelo outro, mesmo o outro não merecendo. Quando eu leio isso, eu lembro da cruz. Eu lembro aquilo que Cristo fez por você, mesmo você não merecendo, mesmo você não sendo digno. Mas ele, ao olhar para você, ele não levou em conta dignidade, meritocracia. Ele simplesmente amou, não pelo que você fez, mas pelo que você é. O pessoal está com calor aí, gente. Vamos botar esses ar-condicionado para rufar aí. O que está vendo? Pedir para os obreiros aí aumentar, ou melhor, diminuir a temperatura desses ar-condicionados aí, gente. Está calor aí, gente? Jesus continua dizendo, agora, no capítulo 11, no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. E esse texto aqui eu preguei há 2 semanas atrás, que foi no episódio onde Lázaro, seu amigo, havia morrido. O texto diz o seguinte: quando Jesus estava do outro lado do Rio Jordão, Marta e Maria
se encontraram vivendo uma situação difícil e o seu irmão Lázaro, aquele a quem Jesus amava, o seu amigo, se encontrava enfermo. Eles mandaram um mensageiro para que atravessassem o Rio Jordão e lá procurassem Jesus. O mensageiro chega para Jesus e diz: Jesus, aquele a quem tu amas está? Alguém sabe? Está? Vocês estão com calor, mas dá para falar, não dá? Aquele a quem tu amas está? Não, é enfermo, gente. Vocês estão matando Lázaro antes da hora. O cara foi pedir, preste atenção. O primeiro falou e os outros foram atrás, bem? Aquela coisa, né? O cara foi pedir para Jesus vir porque Lázaro estava doente, enfermo. Então vamos lá, finge que é a primeira vez. Aquele a quem tu amas está? Glória a Deus. Aquele a quem tu amas. Você sabe o que eu aprendo com isso? Que mesmo quem Jesus ama, às vezes adoece. Porque Jesus te ama. Mesmo quem Jesus ama, às vezes passa por uma situação difícil. E os evangélicos, eles acham que por serem evangélicos, eles estão imunes. Os obreiros aumentaram, diminuíram o ar-condicionado aí, gente? Já vai gelar já, gente. Eles falaram que não tem jeito não, foi o sol de hoje mesmo. Você pensa que luta. Hoje eu ouvi aquela música o cara botou uma postagem, aquela música da Cássia Eller. Quando o segundo sol chega, se o segundo chegar a gente morre, gente. Porque no primeiro já foi de lascar hoje. Se vier segundo já era, bebê. A gente tá morto aqui, meu. Isso é bom para você ver. Se aqui tá assim, imagina o inferno, hein? Que Deus nos livre desse lugar. E aí o texto diz que aquele a quem Jesus amava estava enfermo. Quem Jesus ama fica enfermo. Quem Jesus ama passa por dificuldade. Quem Jesus ama também morre, porque Lázaro morreu. Então às vezes nós somos acometidos por situações e nós não percebemos isso. Senhor, por quê? Eu sou a menina dos teus olhos. O Senhor me ama tanto, por que está acontecendo comigo? Porque quem Jesus ama também passa por dificuldade. Mas a palavra que Jesus deu para Marta foi: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê e está em mim, ainda que esteja morto, esse viverá. E essa vida, ela pode se traduzir de duas maneiras: tanto a vida aqui existencial, quanto a vida eterna. Porque a vida eterna é muito maior do que está aqui. Se viveremos aqui 80, 90, 100 anos, minha avó está com 92, vai fazer 93. O que é isso diante da eternidade? Diante daquilo que nos espera em Deus. Jesus se apresenta como a ressurreição eterna para mim e para você. E ele diz ainda: eu sou a videira verdadeira. E ele diz: o meu pai é o lavrador, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Você já viu uma árvore frutífera? Pensa aí numa goiabeira. Pensa aí numa goiabeira, numa mangueira. Ele diz que ele é a videira. Ele diz que ele é a árvore. O pai é o lavrador. E ele diz que nós somos os ramos. Uma pergunta para você: na grande maioria das vezes, em árvores frutíferas, o fruto, ele é dado aonde? Nos ramos. Na grande maioria, quem dão os frutos são os ramos. Por isso Jesus, ele diz que aquele que dá fruto, o seu pai, que é o lavrador, ele poda para que esses deem mais frutos. Mas aquele que não dá fruto, Jesus disse que o pai dele corta e lança no fogo. E ele diz: eu sou a videira. Você sabe o que eu aprendo com isso? Só vai dar fruto quem estiver ligado na videira. Só consegue dar fruto quem estiver ligado nele. E tem um monte de gente que não está ligado em Cristo, não está ligado na videira e está querendo dar fruto. Não sei se você já teve a experiência de podar uma árvore sua. Eu já tive experiência de cortar uma árvore, de podar uma árvore, e aí os galhos, eles ficam ali, aquele grande montulho de galhos, e as folhas, elas ficam verdinhas, e elas ficam verdes ali alguns dias, só que depois de alguns dias elas começam a sofrer um processo de deteriorização. Então, no primeiro momento parece que está verde. Tem gente que está assim.
Tem gente que não está na videira, mas está sobrevivendo ainda. Já foi cortado. E mais cedo ou mais tarde, sabe o que vai acontecer? Vai morrer. Porque a única coisa que tem ali é uma energia residual. É igual ventilador, pô. Já viu o ventilador? Já viu, Alexandre, o ventilador? Tá ligado. Você tira da tomada, ele continua girando. Só que uma hora, para. Uma hora vai parar. Porque não está ligado. Porque não está recebendo alimento. Porque não está recebendo vida. E por último, não menos importante, Jesus se apresenta dizendo, em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu recebi uma mensagem essa semana, muito interessante, que falava sobre 3 homens importantes da história. E o primeiro homem era Maomé, que foi um líder político árabe, que hoje o islamismo, é voltado em cima dele, que tem Maomé como a figura principal, o maior profeta, depois de Jesus, ou melhor, eles não propriamente identificam Jesus como um profeta importante. Para eles, Jesus é mais um profeta. Maomé foi o último profeta enviado pelo Deus de Abraão. E Maomé, ele disse que ele não havia entendido o propósito da vida, da existência. Antes da sua morte, ele disse isso. Confúcio, um filósofo chinês e também pensador, ele disse que 3 coisas não poderiam ser escondidas por muito tempo. Ele disse que o sol, que a lua e que a verdade, mais cedo ou mais tarde, surgiriam. Confúcio disse que ele não era a verdade. E por último, Buda, um príncipe que havia renunciado o reinado na busca de uma transcendência, de uma evolução, de um processo onde, através da meditação, conseguiria se chegar a alguma coisa. Buda, ele disse que ele não era o caminho. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, o Filho de Deus que veio ao mundo, que habitou entre nós, que nasceu numa estrebaria, que foi adotado por um casal, que a Bíblia chama a sua mãe de bem-aventurada, que caminhou, foi obediente aos seus pais, e que aos 30 anos de idade ele começou o seu ministério. Ele comissionou 12 homens para andar junto com eles, pessoas comuns, homens iletrados, homens rudes, mas pessoas que estavam dispostas, pode subir o louvor, a caminhar com ele 3 anos e meio, com uma missão, com um propósito. Esse homem chamado Jesus, ele foi a mensagem do Evangelho, ele não pregou o Evangelho, ele foi o Evangelho, e através do que ele fez, e do que ele viveu, e do que ele falou, foi descrito por nós. E no capítulo 14, um dos seus apóstolos, um dos seus discípulos, chamado João, ele descreve uma das narrativas de Jesus, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Homens vivem na terra sábios, com palavras eloquentes, mas ninguém é o caminho. E Jesus, ele se apresenta não dizendo que é um caminho, porque existem muitos caminhos, e tem gente que diz que todos os caminhos levam a Deus. Não. No Evangelho de João está escrito que somente um caminho leva a Deus, e o nome desse caminho é Jesus. Jesus, ele não apresenta um caminho, Jesus, ele não mostra o caminho, ele se apresenta, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Por isso,
Ele se apresenta como vida para aquele que já não tem mais vida. Ele se apresenta como um caminho de verdade para aquele que está perdido, para aquele que está sem expectativa de vida. 2019 está aí, irmãos. Vamos ser sinceros aqui, nesse bate-papo nosso aqui. A gente acha que muita coisa vai mudar. A gente tem a sensação de que o ano novo vai ser diferente. Mas a verdade é que não vai mudar nada. É só uma mudança de dia. Assim como de hoje para amanhã, do dia 31 para o dia 1º. Uma frase clássica minha que você já está cansado de ouvir. Todo ser humano, ele espera que coisas externas aconteçam do lado de fora, para que coisas internas mudem dentro dele. Ele espera que um ano mude, para ele mudar aqui dentro. Você deve ouvir isso lá muito, Rose, na academia. O pessoal lá chega querendo emagrecer. Essa semana deve ter chegado gente lá que queria perder 20 quilos e que queria ir para o Réveillon, para passar o dia 1º na praia de biquíni, e falou para você: e aí, tem alguma mágica aí? Como é que vai fazer? As pessoas, elas são imediatistas. Só que na verdade, o que realmente muda a nossa vida é aqui dentro. É aqui dentro. É a concepção de que a responsabilidade de uma vida aqui na terra depende muito mais de mim do que propriamente dele. Jesus, ele viveu a vida dele aqui, sofreu no nosso lugar, ele morreu a nossa morte, para que a gente pudesse viver uma vida, e uma vida com abundância. Ele já fez tudo o que ele precisava fazer. Ele foi pregado no madeiro, ele foi morto, ele foi vilipendiado, ele foi açoitado, ele foi envergonhado, e a gente vive esperando que ele ainda faça mais por nós. Eu não estou dizendo que ele não faz, porque a Bíblia diz que ele é galardoador daqueles que o buscam, mas Cristo já fez tudo o que você precisava. Agora quem precisa fazer é você, que é assumir uma identidade. Por isso eu tenho um convite para você nessa noite. Eu queria que você ficasse em pé. Pode começar mais. Eu tenho um convite para você. Ele abriu mão de sua glória. O convite é o seguinte: se em 2018 a sua identidade não foi uma identidade evidenciada, se eu perguntar para você assim: qual foi a sua identidade esse ano? Qual foi a sua identidade? Qual foi a marca desse ano? Talvez você nem saiba. Foi um ano muito oscilante, um ano de alto e baixo. Se 2018 para você foi assim, eu tenho um convite para você assumir uma identidade em Deus. E essa identidade, ela tem um nome: identidade de filho de Deus, identidade de discípulo de Jesus, identidade de quem foi alcançado pela graça através de uma morte de cruz. Um dia minha esposa perguntou para mim, Jé, ela chegou para mim e ela provavelmente deve ter lido a Bíblia no Evangelho de Mateus lá no capítulo 26, 27, 28, toda aquela via cruz e todo o processo doloroso de Jesus, e ela perguntou para mim assim: mas por que foi tanto sofrimento? Por que ele teve que passar tanta humilhação? Por que ele foi tão açoitado? Por que ele foi tão envergonhado? Por que todo o sangue dele foi vertido numa cruz? Precisava Deus fazer tudo isso com o seu filho? Eu falei para ela o seguinte: minha filha, do outro lado da corda tinha alguém que tem muito valor para Deus, e esse alguém é você. Então não podia ser qualquer morte, não podia ser de qualquer maneira, não podia ser qualquer pessoa para morrer. Tinha que ser o Cordeiro Santo Imaculado, tinha que ser aquele que veio para tirar o pecado do mundo, porque a Bíblia diz que através de um homem entrou o pecado, e somente através de outro homem o pecado poderia sair da humanidade. Ele morreu no seu lugar para que você tivesse vida. Se 2018 não foi um ano com vida, tem alguma coisa errada, meu irmão, porque ele morreu por você para que você tivesse vida. E se tem alguma coisa errada, não tem errado com ele, tem errado com você.
que não tem desfrutado de vida. Nós vamos adorar ao Senhor. Eu queria que você orasse, que você se lançasse em Deus aí no seu lugar. Não vou pedir para chamar aqui na frente, porque senão, gente, está todo mundo aqui, porque todo mundo precisa. Nós vamos orar, mas eu queria dizer para você, a próxima estrofe dessa canção que o Bebinho citou aqui, o que Pedro disse para Jesus. Eu vou fazer uma pergunta para você. Diante de um mundo cruel, que a Bíblia diz que jaz o maligno, diante de uma iminência real de dias piores, mesmo crendo em Deus, porque a Bíblia fala isso, o mundo jaz o maligno, é dele. A pergunta que eu tenho para você é o seguinte: o que Pedro disse para Jesus, você vai para onde? Se só Cristo é o caminho de vida eterna. Existe algum lugar para você ir? Existe alguma outra porta? Existe algum outro caminho para você ir? Se só Ele tem palavra de vida eterna. Agora, preste atenção no que eu vou falar. Para seguir a Jesus não pode ser de qualquer maneira. Ele disse: venha como estás. Você vem. Só que se você está nele há muito tempo e a sua vida não mudou, é porque você está trazendo algumas coisas com você que tem atrapalhado. Então, no nome de Jesus, eu quero dizer para você: não leva para 2019 aquilo que foi lixo na sua vida, não. Aquilo que foi pecado na sua vida, não. Aquilo que afastou você dele. Aquilo que impediu de você viver uma vida e vida com abundância. Faz igual Eliseu. Quando Eliseu recebeu um chamado de Deus, foi Deus que chamou Eliseu, cara. Ele era carroceiro. O que Eliseu fez? Se Deus chamou, acabou, cara. Ele pegou a carroça, quebrou ela toda, fez uma fogueira, matou o boi e fez um churrasco. Preste atenção. Se existe uma área da sua vida que tem sido um peso, que tem sido um atraso, que tem sido pecado na sua vida, bota fogo nisso. Coloca fogo, destrói isso, mas não leva isso para 2019. Porque senão 2019 vai ser igual 2018 e você vai achar que tudo vai mudar porque o ano mudou, e não vai mudar. Porque a vida só muda quando nós mudamos. Então decida hoje mudar. Decida hoje colocar fogo, para que você não tenha mais como voltar atrás. A Bíblia fala que se teu olho te condena, meu irmão, arranca ele. É melhor você entrar no céu sem um olho do que você ir para o inferno com os dois. Então, o Espírito Santo, a Bíblia fala que é Ele que convence. É Ele que convence, e Ele já está convencendo você aí, ó. Ele já está ministrando no seu coração. Ele já está falando aí no seu consciente aquilo que tem sido um peso, aquilo que tem atrapalhado, aquilo que tem sido mala, aquilo que de alguma forma tem atrapalhado o seu crescimento e o seu romper nele. Essa semana ainda bota fogo. Essa semana ainda acaba com isso. Se é algum negócio escuso, se é uma relação extraconjugal, não interessa, acaba com isso no nome de Jesus. Termina com essa maldição e não permita que o ano de 2019 seja o mesmo ano na sua vida, porque só Ele tem palavra de vida eterna. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Se só Tu tens palavra de vida eterna.